Boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre glicocorticoides e corticosteroides. É formado por Amanda Miranda Oliveira Linhares, Antônio Clemerson da Silva de Oliveira e Raichele da Conceição de Oliveira. Introdução. Glicocorticoide. O glicocorticoide, ele é um hormônio do córtex da suprarrenal ou substância sintética de ação idêntica que regula o metabolismo dos carboidratos, além também de atuar no metabolismo. O local de origem. Bom, as adrenais, elas são duas glândulas localizadas cada uma em cima de um rim. Por isso, ela possui esse nome adrenais. A adrenal, ela possui uma cápsula fibrosa, como vocês estão vendo aqui na imagem. E essa cápsula fibrosa, ela possui duas regiões produtoras de hormônio. Quais são essas regiões? O córtex da suprarrenal e a medula da suprarrenal. O córtex da suprarrenal, ela equivale a 80% e a medula da suprarrenal a 20%, como vocês estão vendo. Divisão das adrenais. Aqui tá, eu vou falar sobre a divisão histológica da adrenal. A adrenal, histologicamente, ela é dividida em cápsulas, zona glomerulosa, zona fasciculada, zona reticulada e medula da adrenal. A zona glomerulosa, que é essa aqui, ó, ela é a mais densa e ela é formada por células que, quando estimuladas pelo ACTH, vão produzir aldosterona e os corticoides. A zona fasciculada, só um minuto, a zona fasciculada é uma região mais frouxa, que é essa aqui. Ela é formada por células que produzem os glicocorticoides, como a cortisona, o cortisol, a corticosterona. A zona reticular, ela é responsável, que é essa aqui, ó. Ela é responsável pela produção de hormônios sexuais, como andrógenos, como a testosterona, estrogênios, como o estradiol e a estrona. A última, que é essa aqui, que é a medula adrenal, nela estão presentes as células cromafins, que elas são responsáveis pela produção das catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina. Fisiologia do córtex adrenal. Bom, a adrenal, ela é responsável os hormônios esteroides que controlam as respostas ao estresse e ao uso de gorduras, carboidratos, proteínas e minerais pelo organismo e as funções de reprodução. Nessa imagem aqui fica melhor para eu poder explicar. Bom, aqui, como vocês estão vendo, o ritmo circadiano e o estresse, eles vão estimular o hipotálamo, a produção do CRH, que é um hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio liberador de corticotrofina, ele migra, no caso, desce até o adenohipófise pelo sistema porto-hipofisário. E esse hormônio CRH, ele estimula a adenohipófise a produção de ACTH. O ACTH, ele vai pela circulação sanguínea até o córtex da adrenal. Quando ele chega no córtex da adrenal, ele estimula as células do córtex da adrenal a produzir o cortisol, que, por sua vez, quando é liberado em quantidade adequada, ele exerce um feedback negativo, tanto na adenohipófise quanto no hipotálamo, reduzindo assim as concentrações de CRH e ACTH. O cortisol, por sua vez, ele tem várias ações nos diversos sistemas. Ele tem função no sistema imunitário, no fígado, no músculo e no tecido adiposo. No sistema imunitário, ele vai reduzir
a função do sistema imunitário, né? No caso, tanto é que os pacientes com síndrome de Cushing, eles têm uma redução da imunidade. No fígado, o cortisol, ele vai atuar no fígado, que ele vai estimular a gliconeogênese. No músculo, ele vai atuar no catabolismo de proteínas. E no tecido adiposo vai provocar a lipólise. Bom, como a colega Amanda enfatizou no começo do slide, os glicocorticoides, eles são a aldosterona, o cortisol e o androgênio. Mas como se dá a síntese desses glicocorticoides? A gente pegou esse esqueminha aqui para explicar melhor para vocês. Bom, a síntese desses glicocorticoides, ele se dá primeiramente através do colesterol. O colesterol ele é formado 80% de LDL, 20% de acetato. 20% de acetato, 80% de LDL formam um colesterol, que é o precursor dos glicocorticoides. Esse colesterol ele vai receber o estímulo da angiotensina 2, que vem direto do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e vai receber o estímulo do ACTH, que é a corticotrofina. O colesterol recebendo o estímulo desses dois virará pregnenolona. A pregnenolona pode ser usada pela zona reticular para produzir cortisol e androgênio, pode ser usada pela zona glomerular para produzir aldosterona e pode ser usada pela zona fasciculada para produzir cortisol e androgênio. Falando um pouco de cada glicocorticoide, nós temos o cortisol. O cortisol nada mais é que um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que estão localizadas acima do rins. Bom, algum desequilíbrio de cortisol no nosso organismo pode gerar vários fatores não muito positivos, como, por exemplo, o aumento do açúcar, a memória é um pouco falha, o aumento da pressão arterial, a diminuição do sistema imunológico, a diminuição da serotonina e a diminuição da sensibilidade à dor. Já o androgênio, ou andrógeno, é um hormônio que dá origem ao desenvolvimento de características próprias do sexo masculino e feminino. No homem se dá pelo crescimento dos pelos no corpo, a barba, o desenvolvimento do tórax, a voz que muda, fica mais grave. Na mulher se dá pelo aumento das mamas, aumento do quadril, feições femininas, as curvas do corpo da mulher. Já no mineralocorticoide, nós temos a aldosterona. A aldosterona é um hormônio da família dos mineralocorticoides, sintetizada na zona glomerulosa do córtex das glândulas suprarrenais, e ela tem como alvo o rins. A sua principal função consiste na regulação do balanço eletrolítico. O que isso quer dizer? Que a aldosterona atua para diminuir a excreção de sódio e aumentar a excreção de potássio no rins. O excesso de aldosterona pode gerar o hiperaldoteronismo, que é o excesso de sódio e a falta de potássio no sangue, gerando uma pressão alta e um perigoso desequilíbrio homeostático do pH sanguíneo. Aqui nós damos introdução a ações dos corticosteroides, que são inúmeras. Uma delas é alterar os níveis das células sanguíneas do plasma, ou seja, ele diminui os eosinófilos, basófilos, monócitos e os linfócitos, e aumenta a hemoglobina, a hemácia e a plaqueta. Ele contribui para o processo, para a redução do processo inflamatório, que durante o estresse ataca os tecidos do corpo. Bom, como é que ele vai agir nas células inflamatórias? Ele vai reduzir a ativação dos neutrófilos e dos macrófagos, reduzindo a transcrição de gene de fatores de adesão e citocina. E ele vai reduzir a ativação das células T-help, reduzindo a transcrição dos genes para IL-2 e seu receptor. Bom, a cascata da inflamação fica melhor de explicar essa forma. Nós sabemos que a inflamação ela se dá pelos 5 pontos cardinais, que são dor, rubor, calor, edema e perda da função motora. Essa inflamação ela tem a origem de um estímulo lesivo. A partir desse estímulo lesivo,
A fosfolipase A2, ela libera ácido araquidônico da membrana celular para o citoplasma. Esse ácido araquidônico, ele é convertido em mediadores inflamatórios através da ciclooxigenase, a COX-1 e a COX-2. E esses mediadores inflamatórios são a prostaciclina, prostaglandina e os tromboxanos, que são responsáveis por produzir os sintomas da inflamação. Agora, como é que os corticosteroides entram nessa cascata de inflamação? Os corticosteroides, eles vão inibir a fosfolipase A2. Inibindo a fosfolipase A2, eles inibem a produção de ácido araquidônico, o que inibe a ação da ciclooxigenase, que ia converter o ácido araquidônico em mediadores inflamatórios. Os corticoides, eles também podem inibir a ciclooxigenase, só que esse já é mais um processo para os AINES. Mais à frente será explicado de forma melhor o mecanismo de ação dos corticosteroides para entendimento. Bom, a ação dos corticosteroides também é promover o metabolismo intermediário normal, ou seja, eles favorecem a gliconeogênese, eles estimulam o catabolismo proteico e a lipólise. Bom, a ação dos glicocorticoides também é promover o metabolismo intermediário, ou seja, favorecer a gliconeogênese e estimular o catabolismo proteico e lipólise. E aumentar a resistência ao estresse, ou seja, eles aumentam o nível de glicose plasmática e aumentam modestamente a pressão arterial. Bom, chegamos no mecanismo de ação dos corticosteroides. Esse mecanismo é um tanto que complexo, então nós buscamos esse esquema mais simples e mais resumido para explicar para vocês melhor como funciona esse mecanismo. Esse mecanismo ele pode se dar em 3 tipos. O primeiro é o mecanismo básico de transativação. Como funciona esse mecanismo? A maquinária de transcrição, representada pela sigla TM, ela vai funcionar a nível básico, a nível baixo. O que é essa maquinária? Ela é o processo onde a informação sai do genoma do DNA para a formação do RNA mensageiro, que por sua vez vai levar o comando para a célula. Vai levar o que a célula tem que fazer, as instruções que a célula deve seguir em cada situação do corpo. Então, como o glicocorticoide vai atuar nesse mecanismo? O dímero, que são essas 2 moléculas aqui, eles irão se ligar a receptores de glicocorticoides, de receptores positivos, representado por GRE. E ao se ligar a esses receptores, eles irão estimular a transcrição da célula, induzindo a ação anti-inflamatória. Ou seja, eles irão aumentar o poder da célula para parar a inflamação, para a resposta anti-inflamatória chegar mais rápido. Bom, o segundo mecanismo dos corticosteroides é o mecanismo básico de transrepressão. O primeiro era de transativação, ou seja, era um mecanismo que estimulava a resposta do DNA para o RNA. O segundo é que vai inibir a resposta do DNA para o RNA. Como irá funcionar esse mecanismo? Novamente, nós temos a maquinária de transcrição. Ela será controlada dessa vez por diversos fatores transcritivos. Mas como é que os corticosteroides irão atuar aqui? Os corticosteroides, novamente o dímero aqui, o conjunto de moléculas, irão se ligar aos receptores negativos de corticosteroides, representados pela sigla NGR, e ao se ligar a esses receptores, eles irão afastar os fatores transcritivos, irão deslocar os fatores transcritivos, inibindo assim a expressão da célula, inibindo assim a resposta do DNA para o RNA e do RNA para a célula. O último mecanismo dos corticosteroides é o mecanismo NF-kappa-beta. Esse mecanismo ele funciona da seguinte forma: os fatores de transcrição P65 e P50, eles ligam-se ao ponto do NF-kappa-beta, promovendo a expressão gênica, promovendo a resposta do DNA para o RNA. Como os corticosteroides atuam aqui? Os corticosteroides, de novo, o dímero, chega, se liga ao fator NF-kappa-beta, impedindo que os fatores transcritivos P65 e P50 possam se ligar nesse NF-kappa-beta.
inibindo assim a ação desses fatores transcritivos, inibindo assim a ação do DNA para o RNA. Bom, agora nós vamos falar sobre as doenças causadas pelo excesso ou pela falta do cortisol. Nós temos a síndrome de Cohn, a síndrome de Addison e a síndrome de Gush. Onde a síndrome de Gush é causada pelo excesso de cortisol. Os sintomas são emagrecimento, acne, estrias e cicatrização lenta, como vocês podem ver aqui pelo nosso exemplo. O tratamento é a remoção do tumor produtor do ACTH, que é a corticotrofina, e o diagnóstico pode ser feito por exame de urina, verificação dos níveis de cortisol. Nós temos a síndrome de Cohn, causada pelo excesso de cortisol. Os sintomas são aumento da pressão arterial e hipocalemia, o tratamento espironolactona e antihipertensivos, e o diagnóstico pode ser feito por tomografia computadorizada e exame de aldosterona e renina. E nós temos a síndrome de Addison, causada pela deficiência de cortisol. Os sintomas são fraqueza, depressão, anorexia e vitilígio. Vitilígio são as manchas brancas que aparecem pela pele da pessoa. O tratamento inicial é hidrocortisona ou prednisona, e o diagnóstico são exames de sangue e cortisol e corticotrofina. Bom, aqui são os efeitos dos glicocorticoides. Os efeitos de ação curta, nós temos a hidrocortisona e a cortisona. Os efeitos de ação intermediária, nós temos a prednisona, prednisolona, a metilprednisolona e a triamcinolona. E os efeitos de longa duração, nós temos a betimethasona e a dexametasona. E os mineralocorticoides, nós temos a flutrocortisona e dexocorticoteronzona. Bom, é isso, galera. Eu espero que a gente tenha conseguido abranger um pouco do conteúdo. É um conteúdo bastante extenso, bastante complexo. Ainda mais explicando por uma videoaula, sem estar em sala de aula, tirando as dúvidas de vocês, debatendo, tendo a ajuda do professor Rodrigo, em alguns momentos que a gente também tem dúvida do conteúdo. Mas espero que vocês tenham entendido e fiquem em casa, galera, isolamento social, protejam quem vocês amam, e é isso.